ordem. Isso. Já pode colocar presente aí na sua lista de chamada. A gente vai continuar com os nossos exercícios. Isso, coloca presente aí, por favor. Estamos corrigindo exercícios. Bom dia, Simon. Bom dia. Lembrando que essa semana temos teste, perfeito? Então, essa semana a gente também vai falar com vocês aí, vai trabalhar com vocês esse esquema de eclipse, né? Esse esquema de sombra, novamente, esse esquema de lua. Então, essa última parte que a gente ainda não cobrou no teste, daqui a pouco eu vou escrever isso lá no grupo, né? Mas você já pode ir anotando aí bonitinho aí, tá bom? Pega maravilhosa aí, estamos na página 105. Então, essa semana temos... É o último, não é? É o último. Terceiro e último. Perfeito. Bonitões. Número 7, página 105. Diz assim. Espera aí que tem gente de fora. Vamos nessa. O grupo Bom Degreeless, que chique, hein? Degree. Tem promovido a seguinte campanha: pinte seu telhado de branco e ajude a diminuir a temperatura de ilhas de calor nos grandes centros urbanos. Baseado no fato de o telhado de cor branca reduzir a temperatura local, a hipótese contida nessa frase é fundamentada na característica da cor branca de fazer o quê? Refletir grande parte da luz? Conter as outras cores? Absorver a luz? Ou ser polarizável e sofrer interferência? E aí, João? Por que pintar o telhado de branco? Maria já mandou aí. Maria Vitória, refletir grande parte da luz, letra A. Entenda uma coisa muito importante, aqui a gente está falando de reflexão, você fala assim, mas vai bater, não vai voltar para a atmosfera? Não. A ideia principal é refletir a luz para que volte para a atmosfera luz e não calor. Como que funciona a questão do calor, o que nós chamamos de efeito estufa? Você já sabe. Eis o nosso incrível planeta, entra na nossa atmosfera, passa pela nossa atmosfera, luz. E a luz vai tocar o nosso planeta. Perfeito? O que acontece com o nosso planeta? Sendo a luz energia, o nosso planeta vai absorver. Então, acontece aqui dentro um fenômeno chamado absorção, que é quando a superfície absorve parte da energia, porque parte é refletida também, a gente sabe disso, mas ela absorve parte da energia que contém. E aí existe um fenômeno, né, chamado teoria da radiação de corpo negro, né, desenvolvida muito tempo atrás por Planck, vi em alguns pesquisadores, que diz que toda vez que você absorve energia, você libera parte dessa energia na forma de calor. E é claro, né, há um sentimento que foi comprovado por esses cientistas que eu falei para você, mas de forma muito simples. Imagine você no dia a dia recebendo energia do sol o tempo todo. Se você só absorve essa energia, você explode de tanta energia, né? Essa energia que só chega, que só chega, que só armazena em você, nenhum corpo poderia suportar. Então nós sabemos que parte da energia que nós absorvemos diariamente, a gente libera na forma de calor. É só chegar bem pertinho do colega e a gente consegue perceber essa irradiação corporal. Não precisa nem esfregar, é só chegar perto aqui a uma distância específica. Então, nós pegamos a luz, olha que doido, hein? Luz não é calor, luz é energia luminosa. Nós pegamos essa energia, refletimos um pouquinho, absorvemos parte dela e liberamos para a nossa atmosfera calor.
isso retido aqui dentro, aqui tem a atmosfera, né? Isso retido aqui dentro é o efeito estufa, inclusive o efeito estufa bom, que garante aqui uma temperatura global média para a vida, né, para a gente conseguir viver aqui dentro. Acontece que se isso aqui fica muito forte, né, se esse calor fica muito intenso, nós vamos ter aqui um efeito estufa muito ruim para nós, vamos ter aqui os fenômenos chamados ilhas de calor, que você vê lá na geografia, por exemplo, e aí a situação fica extremamente quente. Então, qual é a ideia? Absorver menos possível energia luminosa. Pegar essa luz que entra na atmosfera e absorver o mínimo possível. Como que eu absorvo o mínimo possível? Refletindo o máximo possível. Posso usar espelhos, né? Posso usar o telhado branco, porque a gente sabe que as cores mais escuras absorvem mais, né? Um telhado preto absorve todas as cores, absorve grande parte da luz e por isso vai liberar muito calor. Você consegue perceber isso muito com um carro. Impressionante como se você tivesse um lugar aberto, né? E um carro, como que o carro, o interior da maioria dos carros, ele libera muito calor. Você deixa o carro no sol ali, cara, tá entrando, não tá entrando calor dentro do carro, que muita gente acha, né? Ah, tem que botar ele Ô, na Simon, sombra, senão vai entrar calor. Isso é mentira. Oi, deixa eu só te perguntar rapidinho. Você não chegou a passar pra gente os vídeos pra gente poder fazer pesquisa, ainda não. os resumos. O 2 não. A parte 2 ainda não. Ah, tá. É Aguenta porque aí que vai parece que chegar. tá aqui é pra quarta-feira, pra hoje. Então não sei se é dessa semana ou da outra semana. Ah, vai ser da próxima, tá bom? Beleza. Desculpa interromper aí, Que obrigada. isso. Sem problema. E aí, lindos, o carro, por exemplo, a maioria dos carros tem um interior mais escuro. É cinza, marrom escuro, preto, né? Tem alguns outros que são clarinhos, mas a maioria é escuro. E aí a luz penetra pelo vidro, adentra o couro, né? O carpete, o banco ali, o assento, né? O painel vai absorvendo essa luz, absorvendo e libera na forma de calor. E como se já não bastasse o fato de liberar muito calor, tem um segundo fato. O vidro, ele é muito transparente para a luz. Por isso que debaixo do sol quente, muita luz vai entrar no carro. A gente fala sol quente, eu acho mó barato, né? Mas debaixo do sol, muita luz vai entrar pelo vidro. Porém, o vidro é pouco transparente para o calor. Por isso que ele é bastante utilizado em estufa, principalmente salgado. Né? Você esquenta o salgadinho ali, ou coloca ele, frita ele, coloca ele dentro daquela estufinha de vidro. É interessante que a pessoa consegue ver, né, a comida que está ali, mas ao mesmo tempo o calor que esse salgadinho libera, o calor que o carro libera, ao bater no vidro, pouquíssimo desse calor sai do carro, né? Bate e retorna novamente. Isso se você deixar todo o carro fechado, né? Tudo mais, os vidros fechados. Tem gente que deixa sempre, quando deixa o carro assim debaixo do sol, deixa uma gretinha, né? Nos vidros das portas, uma gretinha para não ficar tão abafado. Você já deve ter percebido isso, deixa o carro no sol e na hora de entrar dentro dele, está um sentimento de estufa, até o cheiro modifica ali dentro, né? Até que você liga o carro, coloca o ar-condicionado para refrescar a situação ali, a gente passa por esse fenômeno, perfeito? Então, é isso que acontece, tá? Mais uma observação para você aí com relação às ondas que a gente está estudando. Lembre-se, entra luz, você absorve energia e libera na forma de calor. Quem faz isso, Simon? Todos os corpos da face da Terra. Todos quem? 100%. Show de bola? Número 8. O teatro de luz negra, típico da República Tcheca, é um tipo de representação cênica caracterizada pelo uso do cenário escuro com uma iluminação estratégica dos objetos exibidos. No entanto, o termo luz negra é fisicamente incoerente, pois a coloração negra é justamente a ausência de luz.
A luz branca é a composição de luz com vários comprimentos de onda, e a cor de um corpo é dado pelo comprimento de onda da luz que ele predominantemente reflete. Assim, tem nada a ver com o texto lá em cima, né? Um quadro que apresente as cores azul e branca, quando iluminado pela luz solar, ao ser iluminado por uma luz monocromática amarela, vai apresentar qual cor? Azul e branco ao jogar o amarelo nele. Se eu jogar amarelo no azul, são cores diferentes. A luz é absorvida, porque o azul só reflete azul e branco. Perfeito? Então, se eu jogar o amarelo no azul, eu vou ver preto, porque o azul vai absorver a luz amarela. Já o branco, porque o quadro é azul e branco, o branco reflete todas as cores e por isso o amarelo no branco fica amarelo. Então a resposta correta para a gente aí é: no azul vai ficar preto e no branco vai ficar amarelo. Então a ideia é negro e amarelo, preto e amarelo, letra B. Essa é a ideia básica. E a ideia da luz negra, né, como algumas pessoas costumam chamar aí, ficou conhecida há muito tempo como luz ultravioleta, né? Essa luz pintada de violeta, é só você entender, moçada, que ela tem alta refletância para a cor clara. Então, quando você entra em algum lugar que tem essa iluminação, essa luz ultravioleta, que muita gente até pega luz, a própria luz branca e pinta de roxo, né, de violeta, para não comprar a luz ultravioleta, que é a mais cara, né? Quando você entra em um local com essa luz ao tocar em partes claras da sua roupa, essas partes vão refletir muito, muito mesmo. É alta refletância, dando uma intenção entre a parte que reflete e a parte que não reflete, quase um 3D. Então dá um efeito interessante na roupa das pessoas, principalmente quem vai usar o branco, né, numa situação como essa. Perfeito? Mas essa luz negra é o que a galera chama aí de luz ultravioleta. Número 9. Bom, a gente nem precisa ler esse primeiro canto aí, a gente vai direto lá para cima da figura, né? Lá em cima na página 105, considerando que os três feixes têm a mesma intensidade, se cruzam na posição 4, quer saber as cores vistas pelo estudante nas regiões 1, 2, 3 e 4, respectivamente. Esse foi justamente o exemplo da segunda propriedade da óptica que eu trabalhei com vocês, chamada independência dos raios luminosos. Lembra disso? Dizendo que os raios luminosos, independentemente de se cruzarem, eles mantêm a sua trajetória, ou seja, a trajetória é independente. Isso significa que a luz azul, que é o canhão A, vai continuar chegando lá em 3, que é para onde ele está apontando. A luz verde, que é o canhão B, vai continuar chegando em 2, e o vermelho, que é o canhão C, vai continuar chegando em 1. E em 4, pela figura, estará a junção dessas cores, e quanto mais cores se juntam, mais próximo do branco a gente tem, por ser a luz policromática. Então, na ordem 1, 2, 3 e 4, seria lá em 1 chegando o vermelho, em 2 o verde, em 3 o azul e em 4 o branco. Então, seria vermelho, verde, azul e branco. Vermelho, verde, azul e branco, letra A. Muito bem, Simon, não é difícil não. Temos uma observação aqui de João Gabriel no chat. Disse: eu tenho uma lâmpada colorida. Quando coloco no roxo, algumas coisas no quarto ficam com cores muito fortes. O nome disso, João Gabriel, é a refletância, ok? Existem essas duas propriedades físicas, tá? A refletância e a absorvância. A absorvância é a propriedade que o corpo tem de absorver, tem corpo que absorve demais, como o preto, né? Reflete pouquíssimo,
E a refletância é a capacidade que o corpo tem de refletir. E aí, entenda, Simon, por que o roxo vai fazer essa situação? Por causa da frequência. Né? Se você pegar a frequência do vermelho ao violeta, o violeta é a última cor, é a cor de maior frequência. A luz vermelha não vai dar tanta tonalidade assim. Você pega, por exemplo, uma luz vermelha, coloca ela, pendura ela na parede, num quarto totalmente branco, né? Toda parede branca, você fecha tudo e liga só a luz vermelha ali dentro. Geralmente utilizado para revelar foto, né? Aqueles estúdios fotográficos das antigas revelavam fotos aí na luz vermelha. Por quê? Porque é a luz de baixa frequência. Não vai queimar a fotografia, não vai queimar o filme. Então, baixa frequência, vai ficar ali tudo vermelhinho e tal. Legal. Agora, bota a violeta para você ver, barra roxa. Né? O quanto que não vai refletir o branco, o quanto que não vai dar aquele tchan no ambiente. Tudo isso porque é uma luz de alta frequência. O violeta tem muito mais frequência do que o vermelho, ok? Por exemplo, número 10. À luz do dia, a ilustração a seguir refere-se a um jarro preto contendo flores brancas. Isso é o natural. Toda vez que ele falar sob a luz do sol ou a luz do dia, significa a cor real do objeto. Então, a cor real do nosso objeto é, de fato, preto com branco. Jarro preto, flores brancas. Com relação à cor dessa figura, pode-se afirmar que as flores parecerão vermelhas e o jarro preto, se dentro de uma sala escura forem iluminados com luz vermelha. Amado, eu concordo. Se a luz monocromática for vermelha, a flor que é branca fica vermelha e o jarro que é preto continua preto. Então, eu concordo com a letra A. E já vou marcar ela de uma vez, mesmo lendo as demais. Letra B. As flores e o jarro terão sempre a mesma cor, pois a cor é uma propriedade do corpo, independente da luz. Mentira. A cor depende do corpo e da luz que o ilumina. E, vou dizer mais, hein? Terceiro, do olho de quem enxerga, ok? Também depende disso, a gente já sabe disso, porque o daltônico, por exemplo, vai ter dificuldade em enxergar determinada cor. E outro detalhe, se eu tenho flor branca e jarro preto, eu já entendo que não tem condição deles constituírem a mesma cor em hipótese alguma. Porque toda cor que eu jogar no preto vai continuar preta e na hora que eu jogar no branco vai modificar. Então não tem condição de o jarro e a flor permanecer da mesma forma. Perfeito? C. As flores e o jarro parecerão pretos. Eu já nem preciso ler o resto, que está falando que eles vão ficar com a mesma cor e não vão ficar. Olha lá, se forem iluminados com azul. Letra D. Num ambiente escuro, as flores e o jarro parecerão totalmente brancos, se for iluminado por branco. Não. E letra E. Num ambiente escuro, as flores parecerão vermelhas e o jarro preto, se forem iluminados simultaneamente com luz vermelha e verde. Só uma pegadinha para você, tá bom? Se você iluminar ao mesmo tempo com vermelho e verde, você está iluminando com a junção das duas cores. Perfeito? A junção das duas cores. Observando no geral, né, quando a gente está estudando cor dos objetos e tal, quando a gente pega o vermelho com o verde, geralmente a gente tem o quê? Alguém sabe? Vermelho com verde? É o que? Amarelo? É o amarelo? Eu acredito que seja o amarelo, entendeu? Então, quando você ilumina simultaneamente, você já não está iluminando com aquela luz. E por isso o branco vai receber simultaneamente a soma daquelas duas cores. Por isso que a letra E está errada. Então só sobra para a gente a letra A. Muito bem. Virando a page aí.
Número 11, a figura mostra a bandeira do Brasil de forma esquemática, ok? Se a bandeira for iluminada com luz amarela, o que a pessoa vai ver se você iluminar com luz amarela? Se eu iluminar com luz amarela, a parte 1, que é branca, vai ficar amarela. A parte 2, que é azul, vai ficar preto. A parte 3, que é amarela, vai ficar amarela. E a parte 4, que é verde, vai ficar preto. Cores iguais são refletidas, cores diferentes são absorvidas. Então, a parte 1 é amarela e a parte 2 preta. A letra A já mata a charada aí. E todas as outras, ela tem verde, azul e verde, você já poderia eliminar de cara, porque sabe que quando se ilumina um objeto com luz monocromática, você só tem chance de ter uma cor mais o preto. Que fique claro isso para você. Se um objeto é colorido e eu ilumino ele com luz monocromática, né, o máximo que ele pode ter é a cor da luz que você iluminou e o preto. É o máximo que pode acontecer, ok? Então ali, colocando outras, verde, azul, verde, está por fora. Letra A mais uma vez. Muito bom, Simon. Muito, muito, muito bom. Número 12. Observe atentamente a imagem a seguir. Esteve na minha prova do ano passado, essa questão. Temos uma placa metálica de fundo preto, sobre a qual foram escritas palavras com cores diferentes. Supondo que as cores utilizadas sejam constituídas por pigmentos puros, ao levarmos essa placa para um ambiente escuro e iluminarmos com luz azul, quais serão as palavras que você vai conseguir ler e as cores resultantes? Se você iluminar com azul, só vai dar para enxergar o que está de branco e o que está de azul. Você concorda comigo? Né? Porque todo o resto vai ficar preto. Numa placa preta e numa sala preta, você não vai enxergar. Então, para eu enxergar alguma coisa numa placa preta e numa sala preta, eu tenho que mandar apenas, se a luz é azul, objeto que for branco e azul. E olhando aí, os objetos brancos e azuis são os letreiros de branco, preto e vermelho, e a palavra verde. Então, as palavras preto, vermelho e verde, a gente vai conseguir enxergar. Vocês concordam? As palavras preto, vermelho e verde. Preto, vermelho e verde. Ok? E as cores que você vai enxergar nessa placa serão essas 3 palavras de azul e todas as outras em preto. Então, quais são as 3 palavras? Oi? Pode terminar, é uma dúvida, pode terminar. Tá. Quais são as 3 palavras que a gente vai enxergar? Preto, verde e vermelho. Quais são as cores resultantes? Preto e azul. É o que está lá na letra B de bonito. Fala, Maria. Tipo assim, por que quando a gente tá, por exemplo, numa sala com luz azul, tem um objeto branco e um objeto azul, a gente sabe identificar qual que é o branco e qual que é o azul? Sendo que, tipo, os dois estão sendo iluminados pela luz azul e estão ficando azuis. Por causa da intensidade, né? Perceba, você está jogando luz azul num objeto que é azul, toda a intensidade de luz que está sendo recebida por ele, ele vai refletir. Legal. Agora, a luz azul, quando você joga dentro de um objeto branco, o objeto branco ele reflete todas as cores. Naquele momento, ele vai refletir apenas uma faixa de sua frequência. Então, a intensidade que chega nos seus olhos é diferente, ok?
para um objeto que se reflete inteiramente e um outro que reflete parte de sua disposição. Ok? O azul eu poderia dizer para você que seria até diferente, talvez um pouco mais claro para o objeto branco. Ok? Ok. Seria diferente um bocadinho. Show, negros. 12, vamos a 13. Muito bem. Diz assim: a coloração das folhas das plantas é determinada principalmente pelas clorofilas A e B nelas presentes, que são dois dos principais pigmentos responsáveis pela absorção da luz necessária para a fotossíntese. O gráfico a seguir mostra o espectro conjunto de absorção das clorofilas A e B em função do comprimento de onda da radiação solar visível. Legal, né? De toda a luz visível que bate aí, o que você consegue perceber olhando pelo gráfico? Que aonde eu tenho picos é onde mais tem absorção. Então, veja, a luz violeta, o azul e o vermelho está absorvendo pela planta. Então, aonde você absorve muito, você reflete pouco. Aonde você absorve praticamente nada, é o que você reflete. Então, deu para você perceber aí pelas folhas, né, pelas plantas, que o violeta, o azul e o vermelho têm grande absorção. O que quase não absorve? O verde. E por isso é refletido. E é a forma como você vai enxergar aquela plantinha. Show de bola? No caso, para essa planta específica aqui. Com base nessas informações, é correto afirmar que para realizar a fotossíntese, as clorofilas absorvem predominantemente, só olhar para o gráfico, o maior percentual de absorção é violeta, azul e vermelho. Então, absorvem predominantemente o violeta, o azul e o vermelho e refletem o quê? Aquilo que não absorve, o verde. Perfeito? Então, observação gráfica, ok? De uma questão que parecida com ela já veio no Enem. Qual a alternativa? Letra A de novo, né? Absorve o violeta, o azul e o vermelho e refletem o verde. Perfeito. A galera gostou da letra A aí. Vamos de 14. Partiu? O bombril. Em uma situação ilustrada na figura 1, uma lâmpada e um observador têm entre si uma lâmina de vidro colorida. Muito legal. Em outra situação, encontra-se à frente uma lâmina de plástico colorida, lisa e opaca. Mesmo sendo a lâmpada emissora de luz branca, em ambas as situações, o observador enxerga a lâmina como sendo verde. E aí, antes da gente virar a página, né, e observar lá, eu já mostro para você de uma vez o porquê que ele observa isso num conceito chamado transmissão e reflexão de luz. Num primeiro momento eu tenho lâmpada, a placa, né, e o observador. Num segundo momento nós temos lâmpada, observador e a placa. Perfeito? Lindos, repare bem, essa luz é branca, então sai dela aqui branco. Mas o que chega para o carinha na primeira situação? Verde. Então a gente tem um vidro aqui que é considerado um filtro verde.
O que é o filtro? É aquele vidro, né? Aquele tipo de corpo, porque pode também ser aquele plástico transparente, né? Tem aquele papel que a galera chama de celofone ou celofane, né? Que a galera chama dessa forma. Tanto aquele plástico, né? Transparente, que não é o caso do plástico aqui, quanto o vidro, para permitir a passagem, ele tem que filtrar o verde. Então, aqui, por que eu estou vendo verde? Porque provavelmente o vidro é verde. Ele permite a passagem do verde. E as demais cores que saíram daqui ficaram absorvidas. Né? Ficaram absorvidas aqui no filtro. Inclusive, é um filtro que vai esquentar, é um vidro que vai esquentar bem. Agora, do lado de cá, a luz é branca. Quando toca no plástico, reflete para a pessoa verde. Por que isso? Porque o plástico é verde. É verde. E o que está acontecendo com as demais cores? Absorvidas. A gente já sabe. Absorvidas. Só que aqui está rolando um fenômeno chamado reflexão. O verde é refletido. E aqui está rolando um fenômeno chamado transmissão. Porque aqui o verde é transmitido. E aí a gente vira a página para entender o enunciado. Olha a letra A. O vidro reflete a luz de cor verde. Meu amado, estando a lâmpada de um lado e o vidro aqui, refletir seria bater e retornar. Ele transmite. O vidro não reflete. Letra B. O vidro absorve a luz de cor verde. Pô, se ele absorver, ele não passa. Fica para ele errado. Letra C. O vidro transmite a luz de cor verde. Certo. Nossa, Eu. por que a gente não vê o vidro verde se ele absorve as outras cores? Por que A gente vê a cor que é refletida. O vidro não. O vidro a gente vê a cor que é transmitida. Ah, tá, tudo bem. Entendo. Ok? Essa é a diferença. Então, letra C. O vidro transmite a luz de cor verde, absorvendo as outras cores. Correto. Transmitiu o verde e absorveu o resto. Tranquilo. Vamos continuar? E o plástico absorve o verde, refletindo o resto? Não. E aí já deu para você perceber que a outra que começa da mesma forma é a letra E. O vidro transmite o verde absorvendo o resto e o plástico reflete o verde absorvendo o resto. Isso é só para você entender, um exercício que é muito importante que a apostila traz, né? É só para você entender a diferença de enxergar via reflexão e enxergar via transmissão. Só para você notar a diferença de enxergar corpos sólidos, opacos, e corpos sólidos transparentes. Só para isso. Né? Tanto é que esse vidro aqui só é verde porque a luz transmite verde. Se você colocar ele numa sala totalmente escura, você não vai enxergá-lo, ok? Nem o vidro e nem a cor, ok? É preciso que se transmita o verde. E para esse filtro transmitir o verde, sendo ele um filtro verde, duas coisas podem acontecer. Ou você joga uma luz branca, que ele vai deixar passar o verde, claro, absorvendo o resto, ou você joga uma luz verde, que ele vai deixar passar o verde, absorvendo uma parcela, né? Um pouco, porque sendo ele um corpo, ele nunca vai transmitir ou refletir 100% de energia. Sempre vai rolar uma parcela de absorção. Então, aqui, ou eu jogo branco, passa verde, ou eu jogo verde, passa verde. A mesma coisa aqui. Ou eu jogo branco, bate e reflete verde, ou eu já jogo verde de uma vez, que no plástico verde
também vai refletir verde. Então, duas situações próximas, uma transmissão, a outra reflexão. Ficou claro? Bons e simples, né? Nos vemos já já